Ora, muito bem, vamos então iniciar este tema aqui no nosso Espaço da Saúde. Hoje o tema que o nosso enfermeiro Gil Angélico nos traz aqui à antena da sua rádio preferida é infecções dos ouvidos, propriamente otites. Eu passo então a cumprimentar o Gil Angélico. Olá, muito boa tarde. Olá, Carla, boa tarde e boa tarde a todos aqueles que nos ouvem. E já agora também boa tarde à colega Tânia Rei, muito boa tarde. Olá, boa tarde. Bem disposta? Sempre bem disposta. Ora, muito bem, vamos então iniciar esta conversa e, claro, a questão fundamental e a primeira que se deve colocar, o que é otites? Exatamente, mas antes de explicar o que é uma otite, deixa-me tentar explicar às pessoas que nos estão a ouvir e para que acompanhem e percebam toda a nossa conversa, em que zona do ouvido é que acontecem as otites que vamos falar hoje, que são concretamente a otite média aguda. E ocorre então no ouvido médio. E onde é que se encontra o ouvido médio? Se nós imaginarmos o nosso ouvido, temos a orelha e depois temos um canal que nos leva até ao tímpano, que é uma membrana, e logo atrás dessa membrana temos uma estrutura em forma de caixa, que é composta por um conjunto de estruturas que vão formar então o ouvido médio. E é aqui que vão ocorrer estas otites que nós vamos falar hoje. E o que é então uma otite? É uma inflamação dessa área do ouvido, que fica logo imediatamente atrás da membrana do tímpano, como nós dissemos. É também uma patologia muito frequente em pediatria e muitas vezes acaba por trazer, como sendo uma inflamação, acaba por ter pus e acaba por libertar essas secreções através do ouvido. É isso, uma otite. Muito bem, e pode até à volta ficar vermelho, acho eu que é também um dos sintomas quando... Sim, há também um vermelhão que se irá manifestar mesmo na membrana, no tímpano, mas aí só mesmo ao exame médico, através de um otoscópio, é que se consegue verificar essa presença. Não se vê então a nível... não está visível. Exatamente, não é visível a olho nu. Poderá haver algum tipo de secreções purulentas que vão sair através do nosso ouvido e então vão nos alertar para que realmente estamos perante uma inflamação. Como se diz em senso comum, tipo cera. Exatamente. E às vezes pode ser mesmo confundida com cera. Nestes casos das otites, quando as secreções são em pouca quantidade, acaba por ser confundida com cera. Tânia, isto era o que te acontecia, tu que és uma portadora desta doença, ou eras agora mais estável, não é? Mas que durante a tua infância sofreste bastante desta patologia, era isso que te acontecia? Ora, eu tive otites assim a sério, tive uma vez, tinha um mês, por isso não me recordo muito bem, mas acabei por estar neste último estado de libertar o pus e sangue e tudo mais. Foi bastante agressivo, porque durante muito tempo esteve camuflada até um nível extremo. Depois, até sensivelmente ter 11, 12 anos, tinha bastantes dores, acabava por ter algumas secreções também, mas penso que não eram, não sei se seriam otites ou não, o Gil pode confirmar se sim ou não, mas pelo menos infecções no ouvido tive durante bastante tempo. Os médicos aconselharam-me depois a ir para o mar e a ter a água do mar nos ouvidos e atenuando, mas durante muito tempo foi bastante complicado e estes ouvidos são horríveis. Sem dúvida. Gil, já que estamos a falar nas otites, há formas que podem originar com que esta patologia se desenvolva. Exatamente. Há duas origens para este tipo de inflamação, que é viral ou bacteriana. E os vírus, as bactérias que vão causar isto estão bastante presentes no nosso dia-a-dia. Aliás, elas são as principais responsáveis, os vírus principais responsáveis pelas constipações, por faringites, laringites, que são comuns a todos, são mesmo essas que vão causar posteriormente uma otite. Da mesma maneira que as bactérias patogénicas que causam também as amigdalites, que são também bastante frequentes, vão causar também ou podem evoluir para uma otite. Não seja esta, aliás, uma consequência deste tipo de fenómenos. Podemos então afirmar que, pelo menos nós, no senso comum, pensamos que, por exemplo, para evitar que esta patologia se desenvolva ou então que se agrave, devemos evitar correntes de ar. Era isso que te diziam, Tânia? Diziam, sim. Uma preocupação dos meus pais era sempre não apanhes vento, porque o que é certo é que quando eu apanhava vento ou frio, ficava doente. Piorava. Piorava. Agora, se isto é verdade ou não,
Gil, esclarece-nos então. É muito bem colocada essa questão e esse ponto de vista, porque realmente apanhar o vento nos ouvidos, quando estes principalmente estão úmidos após o banho, após um mergulho no mar, realmente pode causar algum tipo de otalgia, algum tipo de dor nos ouvidos, mas não otites. É um falso pensamento, é uma falsa ideia, porque as otites não se apanham, digamos assim, de fora. Ou seja, as otites são consequência de um processo interno. O mecanismo que leva à otite é diferente. Para que as pessoas consigam perceber, atrás do nosso nariz há uns canais que fazem união até ao tal ouvido médio que eu falei, até à caixa, que são chamados canais de arejamento ou trompas de Eustáquio, para também ficarmos a conhecer o termo técnico, e que fazem então aquele arejamento e aquele contacto entre o ouvido médio e a parte por trás do nosso nariz. E o que acontece é que quando há secreções, estas podem subir através desse canal para o nosso ouvido médio, o que vai depois levar então a este tipo de inflamação, às otites. Nas crianças também é importante referir que, como também ainda estão em desenvolvimento, as estruturas não estão bem desenvolvidas, o que acontece é que este canal é mais largo, é mais pequeno e direito, e então mais facilmente elas estão sujeitas a este tipo de inflamação. Aqui estas secreções, aquele leite bolsado, que também pode acontecer, suba até ao nosso ouvido médio e vai causar uma reação no nosso organismo, neste caso as otites. Muito bem, e como tu mesmo acabaste de afirmar, este tipo de patologia é mais frequente que aconteça nas crianças. Exatamente, pelo menos 2 em cada 3 crianças acaba mesmo por ter um ou mais episódios de otites até aos 3 anos de idade, e calcula-se mesmo que em Portugal por ano aconteçam até esta idade, até aos 3 anos, cerca de 300 mil casos anuais. Deixa-me só frisar novamente a ideia que não é por apanharem vento que as otites vão surgir. Elas não se apanham de fora, apanham-se sim através de processos internos. Ou seja, de patologias que fazem com que também se desenvolva esta, certo? Exatamente. A maior parte das vezes a otite vai ser consequência ou de um estado de constipação em que há realmente uma maior acumulação de secreções. Muitas vezes o que acontece é que há aquela sensação que as secreções estão muito atrás do nosso nariz e vamos tentar fazer mais força para as tentar expelir, e o que acontece é que ao aumentar essa pressão as secreções vão subir através do canal de arejamento até ao ouvido médio, algo que não é normal, não é? E daí sim aparecerem este tipo de inflamação. Muito bem, Tânia, já podes então dizer aos teus filhos, já que no senso comum a tua mãe te dizia que não te ias apanhar vento, ficaste a aprender que realmente as otites não têm nada a ver com o vento. Se o teu bebê daqui a uns futuros 20 próximos anos tiverem esse problema, não deve apanhar vento na mesma, não é? Porque o vento vai depois levar a outro tipo de patologias, mas não a otites. Então não é? era por isso que me doía, não estava em correr o risco de voltar a ter otites. Exatamente. Quando era bebê, sim, tive, e como disse, acabei por ficar e corri o risco de ficar até sem audição, porque foi bastante agressivo. Depois, felizmente, nunca mais tive, mas então confirma-se, as crianças são propensas. Eu tive, enquanto criança, fazia parte das 2 crianças em cada 3 que tiveram otites. É verdade. Teve esse privilégio ou não? Mas não, ainda bem. Isso não é privilégio, não é, Tânia? Não. Vamos daqui a pouco falar sobre os sintomas, fazemos aqui uma curta pausa. Até já. Regressamos então a este tema otites e iríamos agora perguntar ao Gil Angélico quais os sintomas desta patologia. E já agora, uma vez que colocaste essa pergunta e temos aqui a Tânia, eu ia mesmo perguntar à Tânia quais eram os sintomas que ela apresentava quando estava perante as otites. Bom, eu a primeira vez não me recordo, porque tinha 1 mês de vida, portanto não tenho grandes recordações. O que a minha mãe diz, e porque, como disse, detectaram numa fase bastante tardia, qual era a patologia que eu tinha, ela falava mesmo que à volta dos meus ouvidos que tinha alguma vermelhidão, que o toque era bastante, que eu não suportava o toque,
que me causava dores e que me queixava de toda a zona, portanto, inerente ao ouvido. Agora, as dores que sentem internamente, eu depois devo saber quais são, mas... já não são da tua lembrança. Não, recordo-me depois de outras dores, mas como disse, nunca mais cheguei a desenvolver otites mesmo. Mas antes de descobrirem que eu tinha otites, era realmente a vermelhidão e não suporto ao toque. Não suportar o toque porque toda a região, deduzo eu, me doía, portanto eu não suportava o toque. Bom, Gil? E realmente há aqui um conjunto de sintomas que são normais na otite média aguda, lembrando novamente que o que estamos a falar é da inflamação do ouvido médio, porque há outros tipos de otites, mas a mais frequente realmente é a otite média aguda e é a que estamos a tratar. Os sintomas podem passar então mesmo por febre, por dor nos ouvidos, a tal otalgia, por vezes há mesmo as tais secreções purulentas que podem ser expelidas e podem surgir mesmo sintomas nasais como a congestão nasal e as secreções nasais aumentadas, consequência então deste aumento de pressão dentro do nosso nariz, consequente após um estado de constipação, um estado gripal. Por outro lado, este tipo de complicações podem associar-se também ao desenvolvimento de quadros de sinusite, de diminuição da audição e até mesmo de meningite. Claro que isto tem tudo que ser tratado e se o tratamento for atempado, vamos prevenir este tipo de complicações. Depois, e uma vez que isto está presente principalmente em crianças até 3 anos, muitas delas não têm ainda a capacidade para manifestar ou para se queixarem. E então os sintomas que nos vão alertar para estarmos perante um quadro de otalgia, por exemplo, é o choro. Quando o bebê tiver dor, ele vai chorar e vai ser isso que nos vai alertar. Em conjunto, por exemplo, com a febre, com um mal-estar geral, com uma recusa em mamar, diarreias e mais alguns sinais inespecíficos que realmente vão estar presentes nos bebés e que nos vão alertar para um possível quadro de uma patologia, neste caso de uma otite média aguda. Uma criança um bocadinho maior que já se manifeste, ela provavelmente vai referir dor nos ouvidos e vai também ter um quadro de febre e de mal-estar geral. Esta é uma situação, como eu disse, que normalmente acontece após um estado de constipação. E o que acontece é que na otite média aguda, antes dela rebentar, para que todos nos entendam, ou tecnicamente antes de supurar, funciona como qualquer outro tipo de abscesso. Ou seja, há a febre e a dor que nos vão alertar para aquela infecção. No caso do abscesso, ao toque, há muita dor. Já toda a gente, ou quase toda a gente teve abscessos, eu já ouvi falar deles, e sabe que ao toque tem dor. O mesmo pode acontecer aqui. Ao toque pode haver dor no ouvido. Quando então este abscesso abre, deixa de haver porque alivia-se a pressão que está a acontecer no ouvido médio, aquela tensão, devido à acumulação de secreções e de pus, quando começa a ser libertada, a tensão vai diminuir e pode mesmo desaparecer a febre e a dor. Muito bem, podemos dizer que esta patologia é tratável? É tratável, exatamente. A maioria dos casos, embora seja de natureza viral e portanto, não necessita de um tratamento específico, ao exame médico é muitas vezes impossível ou complicado diferenciar a origem desta inflamação. Diga-se também de passagem que as evidências científicas apontam cada vez mais para um tratamento conservador das otites e não para a utilização de antibióticos como até aqui se propõe. E a Tânia é um exemplo vivo disso, não é? Ela que foi tão massacrada, digamos assim. Sim, felizmente nunca mais voltei a ter otites. Uma coisa que o Gil também referiu e que na altura também era uma preocupação para os meus pais e que também os alertou, era o facto de eu chorar dia e noite e me recusar a comer e ninguém percebia porquê, porque eu até, digamos, era um bebê bastante redondo e depois deixei de um momento para outro. Muito mantimento, é isso? Tinha uns modestos 4 kg, 280 gramas e depois comecei a perder bastante peso. É aí um fator e o choro, mas no meu caso em específico a preocupação, como já foi descoberto bastante tarde, era mesmo o tímpano e que eu não ficasse com lesões internas. Sim senhora. Gil, será possível então evitarmos as otites? Sim, é possível termos algumas medidas de prevenção.
é difícil arranjar uma fórmula mágica que evite completamente as otites, não é? Mas podemos adotar alguns comportamentos mais corretos que nos previnam este tipo de inflamação. Como, por exemplo, evitar a acumulação de secreções no nariz, principalmente nos bebés que ainda têm dificuldade em expelir, que não limpam o nariz sozinhos. Nós devemos realmente ter essa preocupação em limpar frequentemente quando da presença de secreções o nariz das crianças e tentar ensiná-las ou educá-las o mais precocemente possível, o mais cedo possível, para assoar o nariz, haver essa preocupação realmente em libertar as secreções e não se acumularem para que não subam até ao canal auditivo, até ao nosso ouvido médio. Também durante a amamentação, e isto é um fator importante porque há muitas mães que acabam por adotar a posição de deitado para amamentar o bebê, porque alguns acham que é uma posição mais confortável, e realmente para prevenir este tipo de acontecimento, durante a amamentação ou mesmo durante a administração do biberon, deve-se colocar a criança numa posição de semi-vertical, não completamente deitada, porque aí nós vamos colocá-lo num plano neutro e a criança está mais predisposta a fazer este tipo de patologia. Então vamos tentar evitar sempre a posição de deitado e inclinar sempre o tronco da criança durante a amamentação. Depois, os ambientes com poluentes respiratórios, como o caso do tabaco, do fumo do tabaco, funcionam também como fatores agravantes. São fatores que levam ao aumento da poluição dos ambientes, dentro de habitáculos onde esteja comprometida a circulação do ar, a renovação do ar. Então pode haver uma predisposição maior para este tipo de patologia. E depois, Carla, deixa-me só, antes de concluirmos também, deixa-me só aproveitar... É que não vamos concluir já. Ok, então eu depois queria pegar aqui numa coisa que a Tânia disse, que foi na situação de expelir sangue e ter tido problemas de audição, porque há realmente uma situação da otite que pode ser camuflada e convém despertarmos as pessoas Eu para até isso. tenho aqui alguns... tinha algumas questões a colocar-te que, por norma, as pessoas até... que eu me recordo da minha lembrança de quando estou a falar de ouvidos, são mitos. E depois vais-nos dizer se são verídicos ou não, está bem? Sim, olha isso. Fazemos aqui uma curta pausa, voltamos dentro de alguns minutos. Muito bem, voltamos então a este tema que hoje Gil Angélico nos trouxe aqui aos estúdios da Rádio Onda Livre, otites. E o Gil queria nos esclarecer algo que a Tânia tinha referido durante esta conversa, Gil? Sim, queria pegar aqui numa situação que a Tânia disse, porque acho que é importante nós frisarmos, que foi a situação em que ela falou de serem libertados algum tipo de secreções e sangue através do ouvido e que levou mesmo a alguns problemas auditivos, não foi assim, Tânia? Até... Sim, depois tive bastantes dores. Eu tinha bastante tendência a ter dores, mas nessa altura em concreto, quando tive as otites assim a sério, havia um grande risco de eu perder a audição. E depois foi essa a grande preocupação dos médicos, porque pelo que às vezes se ouve dizer, isto não sei se isto é correto ou não, às vezes quando há essas secreções, normalmente ou é de um ouvido ou do outro. Quando é dos dois ao mesmo tempo, não costuma acontecer, e quando acontece, assim... É preocupante. Poderá acontecer, porque, como disse, foi num caso bastante extremo e de uma situação que se arrastou durante algum tempo e que foi descoberta, só descobriram que eu tinha otites, porque tive essas secreções e na altura a grande preocupação era que eu poderia perder a audição ou ficar com perder grande parte da audição, se não totalmente grande parte da audição. E consoante isto que a Tânia nos está a dizer, aquilo que à partida eu me levo a suspeitar é de um tipo de otite chamada otite supurada. Claro que eu não tenho certeza, que não tenho aqui a situação clínica dela, mas provavelmente esteve perante este tipo de otite, em que acontece o quê? A tensão dentro do ouvido médio é tão alta que acaba por fazer um buraquinho no tímpano, na nossa membrana auditiva, e vai permitir então a saída de pus e de sangue através da nossa orelha, do nosso ouvido externo. E nesses casos o que vai acontecer, como a libertação ocorre, acaba por haver uma diminuição da tensão, acaba por desaparecer a febre e a dor. E o que é que muitas vezes a quantidade de pus é tão pouca que é confundida com cera, e o que acontece é que não há a detecção atempada deste tipo de problema e acaba mesmo por haver algum desleixo. E quando se recorre aos serviços de saúde já é um bocadinho tarde. Porquê?
porque realmente, ao aparecerem os sintomas, as pessoas vão pensar que estão a ter uma melhoria e isto leva a um quadro de confundimento, porque se não for tratado a tempo, a membrana do tímpano pode criar mais alguns buracos e se não for atempadamente detectada, a integridade da membrana pode não ser recuperada e levar mesmo a consequências da diminuição da acuidade auditiva, da diminuição da audição, causando mesmo a surdez. O que só nessa altura é que os pais ou os médicos, ou os pais levarão os filhos ao médico quando se aperceberem que realmente a criança ou o jovem já não ouve tão bem. Exatamente, porque vai acabar por adotar alguns posicionamentos para ouvir melhor, que será virar o ouvido que está saudável para a pessoa que está a falar, para tentar ouvir melhor, e isso são sinais então de alerta. E o que acontece é que quando é uma otite supurada, se a membrana já estiver demasiado danificada, a observação médica vai ser possível detectar isso e pode não se conseguir fazer uma recuperação total da membrana. O que no meu caso eu não ia ter ouvido bom, porque tinha os dois tímpanos furados, daí a Mas grande preocupação. Mas ouves bem hoje? Quando me convém. Sim, agora isso já não é consequência das otites, é a audição seletiva, sim, mas toda a gente tem, não é? Não, mas depois... É como a memória. Exatamente, é a amnésia seletiva também, não é? Toda a gente tem. Depois dessa ocasião fiquei assim, a ouvir bem, apesar de, como disse, durante bastantes anos, até cerca de 11, 12 anos, os meus pais seriam aconselhados a levar-me ao mar, sempre à água salgada, que tendencialmente me ajudaria a ter menos dores e a suportar também melhor as dores. Tinha umas gotas próprias, que não sei se isto se hoje em dia se utiliza ou não, e depois havia aqueles métodos tradicionais que os meus pais nunca utilizaram. Muito bem. Gil, é uma atitude plausível, neste caso, os mergulhos no mar, por exemplo? Os mergulhos no mar vão prevenir, e a água salgada é utilizada já em senso comum pelas pessoas para desentupir o nariz, para libertar algumas secreções, e o que acontecia era isso mesmo. Ao ir ao mar havia ali a libertação das secreções que estavam acumuladas e então ia prevenir que aquela situação agudizasse e levar mesmo a uma melhoria dos sintomas, porque vão libertar aquelas secreções que estão acumuladas e impedir que elas subam para o ouvido médio. É realmente uma atitude, não por água entrar para os ouvidos, ao contrário daquilo que as pessoas podem pensar. Mas sim pelo nariz. Exatamente, porque vai diminuir a congestão nasal. Depois também a Tânia estava a dizer que o médico utilizava gotas e isso não tinha a certeza se era correto ou não. Pois o tratamento vai depender mesmo do médico que esteja a observar. Há médicos que recorrem a gotas, há outras que não. Vai depender daquilo que o especialista ou o clínico defenda e acha que seja mais aconselhável perante o quadro clínico que se lhe apresenta. Alguns métodos convencionais que eu por acaso já ouvi comentar. Por exemplo, colocar azeite quente no ouvido para colmatar as dores é plausível. Isso deu muita chatice para muita gente, não é? Houve gente que acabou mesmo, há casos relatados de surdez, consequência da utilização do tal azeite aquecido, porque a temperatura era exagerada, ia danificar o tímpano e causar uma surdez. Realmente não se deve utilizar nem azeite, nem leite, como outras pessoas também referem. Não se deve estar a colocar qualquer tipo de líquido dentro do ouvido. Devemos sim ir ao médico e seguir os conselhos que eles nos dão. Aliás, nem devemos lavar os ouvidos com água e muito menos com sabão, nem shampoo, nem coisa nada disso. Exatamente. Antigamente havia quem defendesse que os ouvidos deviam ser lavados com jato de água, mas realmente não é aconselhável porque pode acumular água dentro do ouvido. Se ela não for totalmente expelida, pode levar depois também à ocorrência de infecções ou de algum tipo de dor nos ouvidos. Deve-se até evitar o uso contínuo do cotonete. Exatamente, o uso do cotonete também já é muito falado, que se deve ser evitado para não levar à acumulação de cera, empurrada pelo cotonete para o interior do ouvido em vez de ser puxada para o exterior. Deve-se sim, após o banho, com a ponta de uma toalha, por exemplo, fazer a limpeza do ouvido até onde se consegue, não tentar ir demasiado fundo. O cotonete também pode levar a lesões na membrana, no tímpano, por se introduzir demasiado fundo. É isso mesmo, e muito bem, e então chegamos ao fim desta nossa rubrica de hoje.
Gil e Tânia, muito obrigada, Tânia, pelo teu testemunho hoje. Ora, obrigada eu pelo convite de estar aqui. Serviste de cobaia. Gil, nós para a semana, quinta-feira, cá estaremos de novo, com um novo tema. Já queres avançar? Ainda não, também vou aproveitar para voltar a lançar novamente o desafio a quem nos ouve de deixar as sugestões de temas que acha que devia ouvir aqui debatidas através do Facebook da Rádio Onda Livre ou então até mesmo do meu Facebook pessoal, Gil Angélico, ou do teu, Carla Miranda. É isso mesmo, ou então também poderão ligar, poderão dar o seu testemunho em relação tínhamos uma chamada, se calhar já era alguém que nos queria dizer o tema para a semana, mas entretanto a chamada já foi abaixo. Mas podem até mesmo dizer, ou falarem comigo, podem dizer e dar a sua sugestão e nós iremos acatar a vossa opinião. Muito obrigada, Gil. Obrigado, boa continuação. Obrigado e até quinta-feira. Até quinta-feira.